violas, versos e prosas, no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Olá pessoal, está começando mais um Violas, Versos e Prosas, a partir de agora aqui pela Univale FM e Univale TV, aquele momento que a gente reúne alguns dos grandes nomes da nossa música para conversar, prosear um pouquinho e saber mais sobre projetos. E hoje nós conversamos com o cantor e compositor catarinense, radicado em São Paulo, Pedro Vulpi. Seja muito bem-vindo, até que enfim esse encontro aconteceu, tudo bem? Que alegria poder estar fazendo parte do programa, muito feliz de estar aqui. A gente que está muito feliz em te receber e, se me permite, vou te apresentar para a nossa audiência. O Pedro Vulpi tem uma sonoridade que passeia aí pelo folk, pelo rock e pela música autoral contemporânea. Ele vem construindo uma trajetória marcada pela sensibilidade das composições, experiências internacionais e um reconhecimento bastante crescente na cena independente brasileira. E a carreira dele iniciou ainda na adolescência e já levou aí a palcos do Brasil inteiro, da Irlanda também, além de experiências no teatro musical e destaque em veículos especializados tanto no Brasil como também no exterior. Em 2025, o Pedro lançou um EP, um trabalho que chamou bastante a atenção da crítica e ganhou uma projeção ao ter uma de suas faixas escolhidas para integrar um desfile na São Paulo Fashion Week. Atualmente ele prepara novos lançamentos, segue em turnê no formato voz e violão, está se dedicando a um novo projeto também. A gente vai saber mais sobre isso a partir de agora no Violas, Versos e Prosas. Fica com a gente que esse programa vai ser super especial. Pedro, você começou super jovem, eu quero conhecer um pouquinho do início dessa trajetória. Em que momento que você percebeu que a música ia deixar de ser apenas uma paixão para se tornar uma profissão? Eu acho que eu nunca tive esse clique, porque para mim sempre fez parte da minha rotina. Eu comecei a tocar na noite, sei lá, eu tinha 14 anos. Minha primeira banda foi nos meus 13 a 14 anos. Eu lembro muito bem que da minha primeira apresentação com eles foi no Coreto, de uma praça lá em Mafra. Esse Coreto existe até hoje. Volta e meia, quando eu vou visitar minha família, eu passo por lá, vejo, dou risada sozinho. E, se não me engano, alguém tem registro dessa primeira apresentação. Mas eu fui uma criança muito quieta e a música me veio justamente para me fazer quebrar o gelo comigo mesmo, me fazer encontrar uma voz. Então, eu acabei sendo indicado a participar do coral da escola para fazer uma atividade justamente com outras crianças. E tanto o coral da escola como a fanfarra, né, a banda marcial da escola. Isso acabou me fazendo desabrochar, por assim dizer. Foi quando eu comecei a me entender como pessoa, como indivíduo, e comecei a me conhecer no sentido de, poxa, gosto disso, tenho afinidade com isso, essa é a sonoridade que eu quero. Acho que encontrei talvez justamente esse meu espaço cantando. Então, poxa, eu comecei a cantar, eu tinha 7 anos de idade, eu comecei a tocar na noite com 14, e desde então não tenho feito muito mais coisas além disso. Que legal, Pedro, porque eu quero falar um pouquinho da tua temporada em Dublin, que marcou profundamente a sua trajetória. E o que esse período, eu gostaria que você contasse um pouquinho o que você foi fazer lá, mas o que aquela experiência mudou na tua forma, tanto de compor, como também de enxergar a música? Eu tive essa felicidade de ir para Dublin quando eu terminei minha faculdade. Isso foi em janeiro de 2015 e acabei voltando em março do mesmo ano. Foi uma escola, por assim dizer, porque eu fui sozinho, eu, meu violão e um caderno, e eu acabava tocando muito à noite em palcos autorais. Então, à tarde, eu tocava, né, em duas das principais ruas da cidade, da capital, né? Então, eu tocava na Grafton Street, na Henry Street, e lá pegava o meu violão, meu hard case, colocava na frente, ficava tocando, e assim, pra galera parar, prestar, prestigiar e jogar um trocadinho, coisa que eles fazem, e bastante, eles tinham que reconhecer a música. Então, eu acabei... Para você largar a mão da sua rotina e prestar atenção no músico, tem que ser uma música que você já ouviu, você já reconhece, você já tocou você de alguma maneira. Então, à tarde, eu fazia muita versão, claro, de nomes consagrados internacionalmente. Eu acabava priorizando realmente o inglês enquanto estava lá. Foi muito legal porque me fez me manter afiado com esse repertório. Então, eu estava praticando sempre algumas versões de bandas que conhecia, já ouvia muito, conheço e gosto, prestigio até hoje. E à noite eu fazia parte do circuito de palcos autorais. Então,
o bom e velho, a boa e velha internet acabou me quebrando esse galho. Procurei grupos de músicos que faziam parte dessa cena lá em Dublin e tinha um mapa de música autoral. A segunda-feira, tal lugar, terça-feira, tal lugar, quarta-feira, e assim ia. Acabei conhecendo músicos assim, tipo, do mundo todo, foi muito legal. E fazia justamente essa maratona durante a semana. Tinha a felicidade de começar o dia ganhando dinheiro com versões de artistas que eu conhecia e nem sempre são tão conhecidos aqui no Brasil, mas lá são enormes. E terminava o dia tocando música minha, fazendo disso um laboratório. Então era muito legal. Testava uma música minha, uma composição minha, para um público que não era próximo de mim. Por exemplo, eu acho que é muito diferente você acabar colocando a sua música à prova para um público que não te conhece, ao invés de você apresentar para um amigo, para algum familiar, para alguém que já está habituado ao teu trabalho, ou alguém que talvez, sei lá, simplesmente goste de você. Então eu queria fazer minha música valer por si só. E foi muito legal ter feito isso com o pessoal que estava me prestigiando lá na Irlanda. E eu quero te perguntar muito sobre a composição em inglês, porque essa experiência contribuiu para a tua escrita ser cada vez mais fluente em outro idioma? Demais, demais, demais. Eu já compunha em inglês antes de viajar, mas quando viajei, uma vez que você está lá e você não pode fugir do idioma até para, sei lá, necessidade básica, sabe? Você não consegue comprar um rolo de papel higiênico se você não está falando inglês. Foi muito bacana e como é que eu posso me expressar? Eu acho que foi decisivo na questão de sonoridade. Poxa, eu escolhi me dedicar naquele momento de composição a coisas que estavam me acontecendo. Eu acho que o idioma também é um reflexo daquilo que estava me acontecendo. Se eu estava na Irlanda, automaticamente eu acabei compondo muito em inglês, porque eu acho que o idioma também faz parte da tua identidade, ou pelo menos da tua maneira de se expressar. É diferente você dizer I miss you e dizer eu tenho saudade. Sabe? São duas coisas completamente diferentes. E soam de maneira diferente também. Então, eu acho que me contribuiu para abrir, me expandir as possibilidades de composição. Que bacana saber disso, porque eu quero ouvir a primeira música do programa. Mas antes eu quero que você me fale um pouquinho de São Paulo Fashion Week, que essa é uma das músicas que está no seu EP de 2025, Mayfly. E como é que essa canção que a gente vai ouvir agora, que eu quero que você me diga qual o que representou para você esse momento? Porque eu achei muito legal ter essa oportunidade de ter a sua música sendo ouvida num ambiente que é tão bem frequentado, né? Como que surgiu esse convite e principalmente o que representou para você? Eu nunca achei que fosse tocar e fosse desfilar numa São Paulo Fashion Week, nunca na minha vida. Então, quando o convite apareceu, eu fiquei de queixo caído. O convite veio através da Fernanda Maia, ela fez a direção musical da peça que eu acabei participando em 2023 e 2024. Ela, enfim, não só uma diretora musical absurda, mas uma pianista de mão cheia. E ela teve a audácia de me convidar e fazer parte do desfile do João Pimenta. Foi o desfile que acabou abrindo a São Paulo Fashion Week de 2025, na última edição. E aí fomos em 3, eu, Simone e Leonardo, enfim, Simone na flauta transversal, Leonardo no cello, e somos queridos, são também músicos absurdos, e a gente começou a ensaiar, primeiro, temas instrumentais durante o desfile, até porque o desfile também ia se intercalado com uma performance da atriz Bárbara Paz, declamando Mário de Andrade. E aí, para encerrar o desfile, foi uma sugestão da própria Fernanda, que para quem eu já tinha apresentado a música, ela falou, poxa, por que você não lança essa música lá? E eu falei, poxa, se o João quiser, eu estou à tua disposição. A gente mandou a música, ele gostou muito, e aí tive a felicidade de debutar ela na São Paulo Fashion Week. Foi muito legal, foi muito legal. Passear pelos corredores da Biblioteca Mário de Andrade, foi onde o desfile aconteceu, tocando uma música minha para um público que é, de fato, fora da minha bolha, por assim dizer. Então, uma situação, assim, muito fora da minha curva, mas eu fiquei muito contente de participar. E é essa música, então, que nós ouvimos agora aqui no programa Lonely Second, com Pedro Volpi, aqui no nosso programa, e depois a gente faz um intervalo rápido. Não sai daí.
was told life ain't fair, just don't weaken. I was caught in the field, I've been bleeding, and all that was said and done now is gone. I shouted love, I swore in a dead tone. I survived the battle, but I'm not the one who won. Neither were you. And all I've got from time is the lonely second before I try. 'Cause all I've got from time, the gun that wouldn't cure, the chance to do once more into the sunrise. Home felt like hurt in paradise. The message came as a song in disguise. Don't you dare to put your eager heart to rest again. And all I've got from time is the lonely second before I try. 'Cause all I've got from time, the God that wouldn't cure, the chance to do once more into the sunrise. And all I've got from time is the lonely second before I try. 'Cause all I've got from time, the gun that wouldn't cure, the chance to do once more into the sunrise. Violas, versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Você sabia? A Univale é feita para todos. Tem cursos em diferentes áreas. Tem bolsas, tem universidade gratuita. Tem quem chega com dúvidas, mas tem quem chega com vontade de mudar o mundo. Estágios, projetos, empresas parceiras. O mercado está dentro do campus e você dentro das oportunidades. Porque o mundo lá fora não para. A inteligência artificial tá aí. As profissões estão virando outras. O que antes era certeza, agora é transformação. Por isso, a Univale acelerou. Atualizou cursos, investiu em novos laboratórios, se conectou ainda mais ao mercado. Tudo isso para garantir que o seu curso se mova junto com o futuro. E que você chegue lá na frente pronto pro que vier. O amanhã é incerto, mas o nosso papel como universidade nunca esteve tão claro. Sempre ao seu lado, sempre um passo à frente. Univale. Violas, versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor.
Estamos de volta com Violas, Versos e Prosas aqui pela Univale FM, Univale TV. Obrigada a você que nos acompanha em mais uma edição super especial desse programa. Hoje recebendo Pedro Vulpi, cantor, compositor. Ele que é aqui de Santa Catarina, da cidade de Mafra, mas radicado em São Paulo, falando com a gente hoje direto de São Paulo. E eu quero muito falar, você mencionou no bloco anterior sobre essa estreia no Teatro Musical, em uma produção super premiada nacionalmente. Que produção foi essa? E conta um pouquinho dessa experiência pra gente também. De novo, acho que foi um outro golpe de sorte que eu tive aqui. Eu acabei participando do elenco de Once, a peça que acabou ganhando o prêmio de melhor musical na temporada 2023 e 2024. E tem a ver também com essa minha história com a Irlanda. Por quê? Porque ela é baseada em um filme irlandês que ganhou o Oscar em 2007, com o mesmo nome, Once. Aqui no Brasil, o filme ganhou o título de Apenas Uma Vez, e conta a história de um músico de rua. Ele toca violão nas ruas de Dublin, e ele conhece uma pianista tcheca, e aí eles resolvem gravar um punhado de composições dele juntos, e se eu falar mais, estraga o filme. Não é um filme, não é um musical, é um filme sobre músicos, sabe? Se você tá esperando que alguém, sei lá, esteja cantando enquanto tá fervendo o café, não é esse filme. É um filme que conta a rotina de uma semana, talvez um pouquinho mais, na história desses dois musicistas. E, enfim, um filme super simples, feito com 3 câmeras de mão, assim, super independente, mas, enfim, acabou ganhando uma projeção enorme quando participou de alguns festivais. O Steven Spielberg acabou soltando em uma nota dizendo que esse filme acabou reacendendo a paixão dele pelo cinema. E, enfim, caminhou até que ganhasse o Oscar de melhor canção. E em 2013 ele virou uma peça da Broadway. Pronto. Em 2015 eu fui para Dublin justamente por conta desse filme. Quando voltei para o Brasil, não muito tempo depois, vim para São Paulo e acabei tocando a trilha desse filme em 2 noites aqui. Toquei a trilha na íntegra. Claro, já sabia tocar quando eu conheci esse filme, sei lá, eu tinha 17 anos quando vi esse filme. E pronto. Quando o filme virou um musical da Broadway, a graça maior para mim foi justamente como eles construíram essa peça, porque ela não tem fosso, ela não tem uma orquestra seguindo os atores. São 14 atores no palco, os 14 tocando um instrumento, a peça toda. Então ela vale muito para quem, por exemplo, não está habituado a consumir teatro musical, mas adora assistir um show, por exemplo. São 2 horas de um show encenado, por assim dizer. Então no palco a gente tem violões, violinos, banjo, bandolim, violoncelo, baixo, bateria, sanfona, piano. É lindo de comer com os olhos, assim. E em 2022, finalzinho de 2022, abriram as audições para a versão nacional dessa peça. E eu falei, poxa, quero muito fazer parte disso, quero muito estar dentro disso. Dei uma fuçada, encontrei e-mail dos produtores, do diretor, montei um PDFzinho lá com algumas imagens minhas em Dublin, com alguns vídeos meus já tocando músicas do filme, consequentemente da peça. E foi aquilo, poxa, naquela mensagem eu dizia, se eu fizer essa viagem por conta de um filme, imagina que eu não posso fazer pela peça de vocês. Por favor, me considerem. E aí me chamaram, eu fiz a audição, participei do processo de audição, né, então comecei na segunda-feira, na sexta-feira eu soube que faria parte desse elenco. E não só fiz parte do elenco, mas tive a felicidade de protagonizar também. Então, foi uma experiência completa. Que bacana, Pedro, saber disso, dessas informações e de como é importante meter a cara naquilo que a gente acredita, né? Acho que essa talvez seja a principal lição disso tudo que você contou agora, que é realmente, poxa, me conectei com aquilo, gostei muito do que eu vivi a experiência lá. Esse papel foi feito para mim. Foi muito legal porque foi justamente aquela situação do, o não você já tem, vamos lá, vamos atrás disso. E quanto mais eu fazia parte desse processo, trocava essa ideia com outros atores do elenco, cada vez mais o pessoal falava, poxa, se tinha alguém para estar aqui dentro, era você, né? E enfim, para deixar claro uma coisa, eu não protagonizei a temporada completa, né? Quem protagonizou foi o Lucas Lima, mas todo protagonista ele tem o seu cover, ele tem o seu aquela pessoa que, poxa, por algum conflito de agenda ou por algum motivo, quando o ator não pode protagonizar aquela sessão, a peça ela precisa acontecer sempre. Uhum. E então acabei fazendo isso quando ele não estava disponível para ficar em cartaz. Mas, poxa, foi uma experiência que
consequentemente, eu vou poder levar e poder contar essa história sempre que puder, porque me marcou demais. Uma coisa que eu falava durante a temporada e uma coisa que acabou, que eu disse várias vezes no dia que eu protagonizei foi: eu queria que o Pedro, de 17 anos, estivesse me assistindo, porque foi por conta dele. Ele acabou alugando esse DVD numa tarde no interior de Santa Catarina e agora tudo faz sentido porque eu tô aqui. Que legal. Pensando nesse Pedro lá atrás, ele lá em cima do palco, como é que foi para ti? Foi tranquilo essa vivência? Você comentou que você era quietinho, né? Então eu imagino que vivenciar um grande espetáculo com grandes profissionais também deve ter gerado um pouquinho de timidez ali, ou foi tranquilo, fluiu bem? Eu acho que me ajudou bastante estar com o violão na frente. Isso, eu sempre falo que é minha espada e meu escudo, né? Talvez fosse mais complicado para mim se eu fizesse essa primeira experiência sem instrumento nenhum. Poxa, não sei se foi difícil, porque eu tive a felicidade de fazer parte de um processo, assim, ficou um tempão ensaiando. Depois, um bom tempo participando da peça diariamente, mas fazendo parte do ensemble, né, que a gente chama do elenco de corpo, do coro, por assim dizer, até que chegasse a minha vez de protagonizar. Então eu já estava muito habituado com a experiência, com aquela atmosfera, com aquele palco, com as pessoas envolvidas. Então fui ficando cada vez mais à vontade. Tão à vontade que, sei lá, o bichinho mordeu. Depois dessa peça eu acabei fazendo outros cursos curso de montagem, cursos de atuação com o próprio diretor da peça. Então eu acabei alongando um músculo que eu não era habituado a usar. Muito legal saber disso, que essas oportunidades abrem novos caminhos, né, Pedro? E por falar em novos caminhos, quero que você me conte um pouquinho como está o seu momento atual da carreira. A gente comentou na abertura que você segue com as suas apresentações em formato voz e violão, mas tem um novo projeto começando aí, é isso? Sim. No começo do ano eu tive a felicidade de receber o convite de integrar a Talking Heads, uma banda que já existe há 3 anos. A gente já vem conversando há 3 anos, para que, enfim, eu participasse da banda, mas por conta de conflito de agenda, por conta justamente até do teatro musical, nunca tive essa oportunidade, porém agora o Rodrigo, o baixista, me ligou em meados de março e falando: poxa, a gente está reformando a banda, a gente vai acrescentar alguns integrantes. Eles começaram com um trio, hoje nós somos em 6, e estou muito feliz de estar fazendo parte de uma banda que, enfim, dialoga muito com a minha sonoridade também. Então, do mesmo jeito que a minha última banda, a última banda que eu tive foi justamente em Santa Catarina. Faz 10 anos que eu moro aqui em São Paulo, e é a primeira vez que eu estou fazendo essa experiência, que eu estou com essa experiência de tocar com várias pessoas de uma maneira frequente, né? Fazendo parte, realmente sendo integrante de alguma coisa. Acabei tocando com outras pessoas, com mais de uma pessoa, mas foram momentos muito pontuais. Até porque eu gosto muito de me fazer valer sozinho no palco. Gosto de subir, estar com um violão, ou sei lá, um violão e uma guitarra no palco e ficar intercalando entre os dois, mas fazer parte de algo maior, né, de algo que vai além de mim, com uma sonoridade que dialoga muito com aquilo que eu já faço, foi um trunfo, foi a minha alegria desse ano. Que bacana, e é um projeto bem encorpado, você falou 6 integrantes, com vários instrumentos, e vai ter aí agora uma dosezinha de Pedro Vulpi nesse projeto, né? Então, a graça da Talking Heads é justamente de pegar repertório conhecido e acabar transformando ele em algo novo, no sentido de, a gente pega músicas que já são consagradas do rock, do folk, da MPB, e a gente faz releituras delas. Então, poxa, a gente vai de Bob Dylan, Johnny Cash, Amy Winehouse, Alceu Valença, Zé Ramalho, e deixa tudo isso com a nossa cara. Então é uma novidade para quem está assistindo, da mesma maneira que, poxa, você está reconhecendo aquela canção, só que você nunca ouviu desse jeito. Só que eles tiveram a audácia, a estupidez de me chamar. Poxa, eu vou bater assim na tecla da música autoral, porque eu acho tão legal imprimir a sua identidade, no sentido de todo mundo ali tem tanto a acrescentar, todo mundo ali tem tanto a dizer de uma maneira tão singular, e eu não quero desperdiçar isso também. Não só fazendo isso com a canção, com canções que já são consagradas, mas dar voz àquilo que é feito dentro da banda é muito importante também.
Com certeza. Pedro, nosso tempo passa muito rápido aqui. Você escolheu uma música para fechar o programa. Eu quero que você me diga o porquê de ter escolhido ela e principalmente o nome dela para quem está nos acompanhando. E se você puder, deixa as suas redes sociais para nossa audiência poder te encontrar e acompanhar esses próximos passos da sua carreira, que eu tenho certeza que vão ser super especiais. Tá, vamos lá. É muito fácil de me encontrar pela internet. Você pode me encontrar em qualquer rede social aí usando o meu nome, Pedro Vulpe, VULPE. Tô também em várias plataformas de streaming, então, poxa, se você usa Spotify, usa o Deezer, usa o Tidal, enfim, YouTube Music, onde você onde você costuma ouvir, com certeza eu tô lá. Vamos lá. Onde mais? Essa música. Eu tô ainda em fase de divulgação dessa nova leva de canções e nesse processo desse meu EP, essa música, Ashes, que vocês vão ouvir agora, ela tem um quesinho de diferente, porque eu acabei transformando como é que eu posso falar aqui? Eu estava assistindo uma série chamada Lovecraft Country, o cinema, enfim, e as séries, por assim dizer, livros, enfim, acho que tudo é influência sua, eu acho muito legal sair de mim mesmo, não consigo falar só da minha vida. Acho muito legal também colocar meu ponto de vista sobre a vida, sobre aquilo que eu assisto, sobre aquilo que eu acompanho, sobre aquilo que eu percebo, sobre aquilo que eu sinto. E enquanto eu estava compondo essa música, estava justamente assistindo essa série, e lá, enfim, uma baita série de ficção científica, mas em um dos episódios conta a história justamente de uma personagem que ela é incapaz de manter um relacionamento, ela é incapaz de amar alguém por conta de uma condição que, enfim, não cabe a mim dizer agora, porque eu odeio dar spoiler. E eu pensei, poxa, vamos reduzir isso aí agora, eu não preciso tratar de ficção, não preciso tratar de fantasia, mas por que não falar disso de uma maneira mais abrangente, uma maneira um pouco mais vaga, e fazer com que isso alcance quem está ouvindo. Ela tem, então, esse quê de mistério, esse quê de, poxa, não é amor, mas poderia ser, não é sobre amor, mas é para com o amor. E eu tive a felicidade de ter uma vizinha que era fluente em francês, e eu falei, poxa, você me quebra um galho aqui, você pode dizer isso aqui, esse textinho em francês para mim? Então, por que não? Porque o produtor acabou sugerindo que em determinada parte da música a gente colocasse um solo de guitarra. Eu falei, não vamos colocar um solo de guitarra aqui agora, eu queria dizer mais, queria falar mais sobre esse tema. Ela acabou me falando assim, um parágrafozinho que eu mesmo escrevi, ela me traduziu colocou em francês, e a gente colocou isso no meio da música, como se fosse uma ligação, como se fosse alguém realmente dizendo para o ouvinte. Perfeito. Que legal saber dessa história por trás da canção que fecha o nosso programa de hoje. Pedro, foi uma satisfação te receber. Espero que tenhamos outras oportunidades de conversar. Quando você estiver por Santa Catarina, já sabe que as portas estão sempre abertas aqui. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu sempre tive a felicidade de contar com vocês e dessa vez não foi diferente. Então, poxa, muito, muito obrigado. Não só você, Kátia, mas todo o pessoal do Univale FM, que sempre foi super solícito com a minha música, sempre foi uma baita de uma plataforma para divulgação do meu trabalho. Então, eu agradeço mais uma vez o espaço. Muito obrigada. E a gente fecha, então, com o Ashes, Pedro Vulpe, aqui no Violas, Versos e Prosas. Obrigada a você que esteve com a gente pela Univale FM, pela Univale TV. Nós nos encontramos na semana que vem. Até mais. Taste it for a minute or two. Let me bloom with my eyes on you. Give me love or such like convenience in disguise. A blind leading the blind. Say my word when time is right. We tread the moment of testifying.
of forsaken minds. Send my bruises to sleep, but I'll be waiting. Sing all my verses and I'll be pleased. Burn me like you mean it to be dancing in the flames. Rip my ashes in the chaos of your mouth. Let me do this all over again. Est-ce qu'on peut survivre à l'amour? Franchement, je pense que c'est pas super probable, mais je trouve encore moins probable de traverser la vie sans amour. D'une manière ou d'une autre, il te trouve, te fait du mal, te laisse une marque. Mais est-ce qu'il existe un amour qui survit à l'amour? Je pense que ça existe. Send my bruises to sleep and I'll be waiting. Sing all my verses and I'll be pleased. Burn me like you mean it to be dancing in the flames. Rip my ashes in the chaos of your mouth and let me do this all over again. Let me do this all over again. Violas, versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor.